Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e, por que não dizer, e eu digo com muito gosto, de todo o mundo, hoje onde pega a Canção Nova, nosso sistema Canção Nova de comunicação. Como é bom poder falar assim, saber que tem gente no mundo inteiro ouvindo a gente. E nesse Brasil imenso, esse continente que é esse Brasil, o país grande, né? Grande. Meu Deus do céu, como é grande, lindo o nosso país. Então, um abraço para você, sou eu aqui, Diácono Nelson Correia, e muito bem acompanhado, como sempre. Não vou mais falar, antes só que eu falava isso. Né? Você falava, mas Antes melhor só que não mal falar. acompanhado, não posso. Mas, quando ela não veio nesse programa, só eu olhando para esses câmeras aqui, meu Deus, que coisa Ficou horrível. triste, velho. Fiquei triste. Hoje está muito mais bonita aqui a paisagem, com ela ao meu lado aqui. Márcia Correia. Oh, coisa boa, que bom estar chegando aí na sua casa, né? Hoje um programa muito especial, olha só. Vida pública, família e fé é o tema do programa Minha Família é Assim. Hoje quem vai estar conosco é Paulo Alexandre Barbosa, ele é gestor público, já muito amigo aqui da Canção Nova, né, Bem? Um grande amigo nosso. Tudo bem, Paulinho? Bem-vindo, querido. Prazer, Nelsinho, estar aqui, rever vocês, Márcia, ver essa família maravilhosa, estar aqui na família Canção Nova, né, a nossa casa, né, desde de sempre aí, e rever vocês sempre com essa alegria, com esse carisma, isso é muito bom. Que bom, Paulinho. Paulinho, Paulo Alexandre Barbosa. Tem um Paulinho, teve um Paulo antes, né? Eu sou Nelsinho, eu tive o meu Nelson. Né? É muito bom de poder começar o programa já os dois pés no seu peito. E o seu pai também gostava muito da Canção Nova, né, Paulo? Verdade, verdade. Convivemos muito aqui, né? Foram muitas experiências, muitos momentos, muitas lembranças positivas aqui em Santos, que é a nossa cidade, com o nosso Monsenhor Jonas Abib, né? Com Eta, Luzia, você, com toda essa família maravilhosa. E a gente, por isso, aqui a gente fica em casa e traz sempre boas lembranças, né? Boas lembranças desse tempo bom de convivência, de partilha, que fica sempre registrado no nosso coração. Paulo, pode falar. Você é natural de onde, Paulo? Conta para nós um pouquinho. Nasci em Santos, né? Cidade maravilhosa, viu, Márcia? Que coisa boa. Que eu amo, lugar onde meu pai veio de Jequitinhonha, meu pai era mineiro, né? Lá de Minas Gerais, meu avô. E meu avô foi para Santos porque conseguiu um emprego na prefeitura como coletor de lixo da prefeitura, né? E aí meu pai tinha 1 ano de idade e foi para Santos, né? E a cidade acolheu a minha família, né? Lá o meu pai conheceu a minha mãe, meu pai foi morar numa comunidade lá que é o Morro do Pacheco, né? E meu avô, o pai da minha mãe, era dono do bar ali, né? Da mercearia em frente ao morro. E aí, ali meu pai conheceu a minha mãe e tudo, né, se desenvolveu. Somos em 5 filhos, né? A família começou a ser formada lá, todos lá nascidos em Santos, né? Terra que nos acolheu e é muito importante esse senso de pertencimento, esse acolhimento, essa identidade com o lugar onde a gente tem as nossas raízes, né? Que é aquilo que a gente tem de mais importante. Verdade. E falando de raízes, Paulo, hoje você está falando do seu pai, o que você traz no coração do seu pai? O que você está fazendo? Essas lembranças, o que mais te marcou do seu pai? Cara, história de vida, de superação, né? Assim, meu pai teve uma infância muito simples, né? Chegou meu avô para ser coletor de lixo da prefeitura, meu pai foi engraxate de sapato, vendedor de palhinha, né? Aquele aço nas feiras, vendeu pipoca e cinema. Teve uma vida de muita batalha e sempre fez questão para a gente, para nós 5, de partilhar isso, né? De mostrar isso, falar que foi muito ajudado, que teve muitas oportunidades, que a vida foi muito generosa com ele e que para que a gente pudesse aprender e praticar isso no dia a dia, né? Então acho que uma hora ensinamento do meu pai foi que a gente possa superar os obstáculos, as adversidades. Quando muitas vezes eu me vejo diante de algum obstáculo, diante de alguma dificuldade, eu sempre digo, as pessoas falam, até porque eu segui a mesma vida, né, do meu pai, vida pública, as pessoas, olha, tem sempre aquela comparação, né? Que existe, olha, seu pai é prefeito, você é prefeito, e eu digo sempre, eu jamais serei igual ao meu pai, porque o nosso ponto de partida é diferente, né? Meu pai teve que suar muito mais a camisa, passou muito mais adversidades e trabalhou para dar uma vida melhor para os filhos, né? Então eu sou fruto disso, do trabalho dele, do empenho dele, tive muito mais oportunidades na minha vida que me conduziram
até aqui. E sem dúvida ele é a minha grande referência, meu espelho, meu ídolo, né? E hoje, ainda hoje, meu pai já faleceu em 2011, né? Mas ainda hoje, quando eu me vejo na obrigação de tomar alguma decisão, tenho que tomar alguma decisão, seguir algum caminho, fazer alguma opção, uma decisão difícil, ele é a primeira pessoa que eu penso, como se ele estivesse aqui, o que ele iria falar, como ele iria agir, né? E a gente conversava muito, né? Com certeza meu melhor amigo, a pessoa que a gente trocava ideias, discutia ideias, brigava também, isso faz parte, né? Com toda a família, mas um amor incondicional, uma coisa que, se eu for um pouco do que meu pai foi para mim, para os meus filhos, vou me dar por satisfeito, por feliz e ter a minha missão cumprida. Como é bom, né? Quando a gente tem o pai como referência, né? Isso é muito, muito, muito legal. E você falou no comecinho que você lembra do Padre Jonas, a Luzia, o Eto lá em Santos, né? Como é que é a sua experiência religiosa desde pequeno? Foi nessa época com o Padre Jonas? Como é que foi, Paulo? Olha, desde cedo, assim, minha mãe... Falei muito do meu pai, né? Mas a minha mãe é a base de tudo, né? Minha mãe é muito católica, né? Sempre introduziu isso desde cedo para a gente, né? A questão de catecismo, as missas aos domingos, né? A rezar muito. Meu pai sempre teve uma vida profissional muito atribulada, nem sempre pôde estar presente, né? No dia a dia, tanto quanto gostaria. E minha mãe sempre, a gente rezar antes de dormir, fazer toda essa iniciação, a gente teve esse olhar, né? Muito mais em função dessa presença materna da minha mãe. E lógico, depois, né, eu tive a oportunidade aí, quando eu falo do Monsenhor Jonas, que foi muito importante na minha trajetória, na minha opção, quando lá em 2006, eu tinha pouco mais de 20 anos, 20 e poucos anos, decidi fazer uma disputa, né, e o Monsenhor foi uma das pessoas que mais me incentivou, de falar, olha, você tem essa vocação, vá em frente, né, mas olha, Monsenhor, mas eu nunca fui candidato, nunca sou muito novo, estamos em construção, né? Como ele sempre coloca, aquele olhar, aquele carisma foram fundamentais para que eu pudesse não só seguir nesse objetivo, mas também o êxito que nós tivemos. Né? Então, isso foi muito importante. Eu tive aí muito, e quando eu falei de Santos, o Senhor esteve batizando a minha filha, minha primeira filha, lá em Santos, né? A Gabriela, o Monsenhor Jonas teve, também junto com a Eto, com a Luzia, mas sempre presente em momentos fundamentais da minha vida. Eu levo muito isso dentro do meu coração. Esse Padre Jonas, ele é um homem muito ousado, né? Ousado. Eu com ele desde os meus 15 anos. E quando Adriano Moraes, o tricampeão mundial montagem de touros, ganhou o bicampeonato mundial nos Estados Unidos, né? Uhum. E veio falar com ele, padre, eu vim trazer aqui para o senhor, aqui, trouxe para ele o troféu e tal. Eu estou pensando em aposentar. Falou, aposentar? Não. Vai buscar o tri para mim. Hoje para Adriano Moraes, imagina aquele peão, né? E ele voltou e buscou o tri. Teve uma crise de hernia de disco, como é que fala? Um quiroprata de cavalo atendeu ele no brete lá, botou ele em pé e ele caiu em pé ainda, né? Ganhou. Ganhou com 36 anos, ninguém bateu esse recorde mundial. Então, quando a gente tem um desafio desse, né? E você com essa lembrança boa de pai, essa referência de pai. Porque hoje em dia, Paulinho, tem muito engenheiro de obra pronta, né? Olha, o engenheiro de obra pronta é a pessoa mais chata do mundo. O cara chega, está pronto. Por que deixou esse tijolinho aqui à vista? Ter feito assim, mas tá pronto. Mas aí, peraí, um amigo, você veio aqui na fundação, você estava aqui? Tem muito engenheiro de obra pronta, né? Agora, o que influencia saber o que seu pai passou, como você falou, coletoria de lixo e engraxate e essa coisa, que essa influência dessa coisa da gratidão. É uma palavra tão esquecida, a gratidão, você, puxa vida, aqui teve alguém que não ser engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta tem muitos, e olha, dão pitaco e dão opinião. E é chato. Não, olha, opinião, hoje em dia tem tanta opinião, tanta ideia, que a gente fala, eu não perguntei nada, mas o cara fala assim mesmo. Mas como é que você encara tudo isso, Paulinho? Olha, Nelson, assim, o destruir é muito mais fácil do que o construir, né? Quer dizer, você, muitas vezes colocado, você deu um ótimo exemplo, colocar defeito, né, naquilo que está pronto é muito fácil. Difícil é você
construir tijolo a tijolo, ter uma base sólida, né? Ter essa edificação sólida. E isso, trazendo para a nossa vida, se baseia muito nos princípios e nos valores. Se você tem bons princípios, bons valores que são solidificados através da educação, acredito eu que é a grande ferramenta para a nossa transformação, isso é fundamental para que você possa superar adversidades, para que você não ceda muitas vezes, não vá por atalhos na vida, possa percorrer os caminhos da forma como eles têm que ser feitos. E nada melhor do que educar pelo exemplo, né? As palavras podem comover, a gente sabe que, né, muitas falas, muitas opiniões, muitos conselhos, mas os exemplos eles arrastam, né? O exemplo é fundamental. E eu digo sempre isso, tive o privilégio de ver isso na minha família, com meu pai, que é um exemplo na sua atitude diária, no dia a dia, quando fala de agradecer, de reconhecer. Muitas pessoas, a pessoa recebe uma ajuda, recebe uma oportunidade, fica constrangida, envergonhada de falar, olha, eu fui ajudado, eu recebi uma oportunidade. Meu pai, ao contrário, ele fazia questão de dizer, olha, quando não tinha comida foi essa pessoa aqui, foi o seu Quintino que me deu, eu não tinha um emprego, foi o seu João que me deu meu primeiro emprego como faxineiro, me registrou a carteira, sem ele eu não estaria aqui hoje. Fazia questão de mostrar para a gente sempre, né, para nós 5, isso, de valorizar e reconhecer. A gratidão é a memória do coração, é aquilo que a gente guarda, é aquilo que a gente tem de mais importante, ser grato, agradecer as oportunidades, agradecer todo dia pela vida. Às vezes tem no dia a dia, como você falou de engenheiro de obra feita na vida, muitas vezes diante da adversidade, das dificuldades, as pessoas reclamam, tem sempre, olha, poderia ser assim, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Agradecer por aquilo que a gente tem, agradecer todos os dias por acordar, por celebrar a vida, né, pela nossa família, por tudo que Deus nos proporciona. E não reclamar daquilo que a gente não tem, mas agradecer por aquilo que a gente tem. Com certeza isso abre caminhos, isso abre nossos horizontes, e fazer o bem não importa quem, acho que isso é importante. A gente fazendo o bem, aquele que dá de si é muito mais feliz do que aquele que recebe. Quando você doa, você se sente muito melhor, né? Tá fazendo bem, está ajudando alguma pessoa, está ajudando alguma obra, isso é maravilhoso, né? E ver o resultado disso, quando a gente está, por exemplo, na vida pública, tem a oportunidade de se doar com trabalho, se dedicar e ver uma vida sendo transformada, ver uma família sendo restaurada, isso não, na minha visão, né, no meu modo de ver a vida, não tem preço, né? Quando eu vim aqui, por exemplo, na Canção Nova, vi o Instituto Canção Nova, quando a gente vê o trabalho da Chilé lá, o que foi, o que era, quando eu comecei a frequentar a Canção Nova 20 anos atrás, o que é hoje, quantas famílias não tiveram suas vidas transformadas, né? 1.200 alunos de graça. Hoje, né? Quantos milhares já passaram passaram. nessa trajetória? Quer dizer, é um trabalho de qualidade, um trabalho feito com muito amor, ver o cuidado, o carinho, a paixão como lá os profissionais tratam as crianças, enfim. Isso mostra que vale a pena, né? A gente fazer o bem e praticar o bem. Ô Paulinho, você é casado, você já falou da sua menina? Tem a Gabriela, né, assim, com a Vanessa, a Bibi também, que é a Bibi, essa casada, e eu tenho a Gabriela, que tem 11 anos, né, que vai fazer 11 agora, em junho. Tem o Paulo, filho, que tem 6 anos, e tem o Guilherme, que tem 4 anos. 3. Meu trio, parada dura aí, que não deixa a gente dormir, mas faz a gente sorrir todos os dias. Né? E como é que você conheceu a Canção Nova? Olha, lá no começo do 2001, né, quando eu fui trabalhar no governo do Estado, eu me formei em Santos, fiz a faculdade em Santos, né, de Direito, e aí eu fui trabalhar em São Paulo, no governo do Estado, na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Foi meu primeiro emprego, quando eu tinha 21 anos. Né? Então, eu cheguei para ficar, né, para nunca mais sair, conhecendo o Monsenhor, né, essa energia, esse carisma, essa pessoa fascinante, né, que ele é, e o Eto, a Luzia, Felipe, o Nelson, vocês todos, né, e fui muito bem acolhido sempre aqui, e depois conduzi a minha trajetória pública aí como deputado e consegui realizar parcerias importantes que ajudaram a Canção Nova a prosperar e chegar em mais corações aí, mas foi dessa forma que eu cheguei aqui na Canção Nova, lá nos idos de 2001. E depois tive a oportunidade de ter o programa aqui, né? Foi muito legal. Sim. O Lição de Vida, né? Que foi uma verdadeira lição de vida para mim também aqui na Canção Nova, né? A gente sucediu o meu amigo Dunga, né? Nosso amigo, né? Nosso amigo Dunga, que tinha lá o Resgate Já,
E aí, o Lição de Vida tinha a missão de apresentar os bons exemplos de trabalhos sociais feitos no Brasil todo. Então, é um programa diferente, porque a gente fazia o programa nas entidades, né? E tive a oportunidade de mostrar trabalhos de dependência química, de pessoas com deficiência. Foi um momento de uma experiência muito rica e de um aprendizado enorme, né? Aprender com gente, muitas vezes na mídia, né? Nos meios de comunicação, aqueles exemplos negativos eles acabam tendo mais destaque, né? Acabam preponderando. Então, ter a oportunidade de mostrar o Brasil que dá certo, as pessoas fazendo bem, praticando bem, os bons exemplos, foi uma experiência rica e de um aprendizado para mim enorme, de um crescimento, né? De um amadurecimento, crescimento como pessoa, que foi fantástico durante esse período. Muito bem, minha gente. Olha, programa gostoso. Já foi o nosso primeiro bloco aqui com o Paulinho, um amigo da Canção Nova. O tema de hoje, vida pública, família e fé. Pequeno intervalo, a gente volta já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Que bom estar chegando na sua casa, que bom poder partilhar um pouquinho com você. Esse programa hoje tem o tema Vida Pública, Família e Fé. Quem está conosco é o Paulo Alexandre Barbosa, muito amigo da Canção Nova. Está partilhando um pouquinho sobre a vida dele, sobre a família, sobre a fé, né? E eu queria perguntar para você, Paulo, quando que você começou essa sua função pública? Quando que você assumiu essa vida pública? Olha, digo sempre, Márcia, eu comecei lógico que a minha vocação decorre até do exemplo do meu pai, que foi também um homem público, né? Foi prefeito de Santos, teve uma trajetória na nossa cidade lá de muitas conquistas. E quando eu ingressei na faculdade, né, de Direito, eu fui participar do diretório acadêmico, disputei a eleição minha primeira eleição foi na faculdade, né? Então eu disputei a eleição, fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito e foi lá que, nas campanhas da faculdade, nos bancos aí acadêmicos, eu comecei a desenvolver, eu diria, né, essa vocação, potencializar isso, aflorar isso. Foi um momento muito rico, né? E depois tive a oportunidade, logo que me formei, de trabalhar no governo do estado, comecei a atuar, primeiro na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, depois fui trabalhar na Secretaria da Educação, fui secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo, né? Uma rede que tem mais de 6 mil escolas, 300 mil funcionários, foi uma experiência também muito interessante. Implantamos um programa chamado Escola da Família, que é um programa de abertura de escolas no final de semana para as famílias participarem da vida escolar, do cotidiano escolar, os alunos retornando para a escola no final de semana. A gente identificou, por exemplo, que as escolas ficavam fechadas no final de semana e muitas crianças, jovens na rua, né? Jogando bola na rua, e a quadra da escola fechada. Então nós abrimos as escolas nos finais de semana, foi um programa que foi premiado, reconhecido internacionalmente. Depois disso, em 2006, né? Eu disputei a minha primeira eleição para deputado estadual, né? Foi também nunca havia participado de eleição, nunca tinha disputado eleição, fui candidato a deputado estadual, foi uma experiência também bastante importante na minha vida, já trilhando aqui na Canção Nova, né? Já percorrendo esse caminho aqui, e tive a confiança de milhares aí de paulistas que me deram a condição de ser o deputado mais jovem, né? Mais votado da história do estado de São Paulo. Foi uma conquista importante, quando eu tinha 26 anos, isso, né? Jovem. E foi um trabalho, uma experiência muito, muito rica. Depois, novamente, fui candidato a deputado estadual em 2010, né? Fui reeleito também com uma votação expressiva, importante, reconhecimento do trabalho que nós fizemos. E aí, acabei, depois disso, assumindo outras funções no governo do estado. Fui secretário de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo. Trabalhei nessa frente que é muito importante, os trabalhos sociais, né? Cuidei dessa rede de restaurantes Bom Prato, por exemplo, em todo o estado de São Paulo, que oferecem refeições a preço popular, almoço a R$1, café da manhã. Implantamos o café da manhã a 50 centavos, que foi uma iniciativa pioneira no Brasil e que rendeu frutos até hoje, né? Esses restaurantes são muito acessados pela população de baixa renda, com situação de vulnerabilidade social. Então, foi uma experiência importante. Depois da Secretaria de Desenvolvimento Social, fui secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. A secretaria cuida das universidades, da USP, da Unesp, da Unicamp e também das FATECs, das ETECs no Estado de São Paulo. Experiência muito rica na questão de qualificação. São Paulo é a maior economia
do país, é a alavanca propulsora, né, da economia do nosso Brasil. Então foi um período também de muito aprendizado e dedicação ao estado de São Paulo. E aí, depois disso, fui candidato a prefeito da minha terra, da minha cidade, né, em 2012, né, e fui eleito prefeito de Santos, né. Fiz um trabalho lá também com muita dedicação, cidade muito gratificante você poder trabalhar para um lugar onde você nasceu, né, onde minha família foi constituída, onde eu tenho minhas raízes. E fui eleito e reeleito prefeito de Santos aí depois em 2016. Olha só. E lembrando que Santos tem uma história uma afinidade muito grande com a Canção Nova, que os nossos primeiros radialistas, o curso em Santos, tempo do Dom Davi Picão, que era o bispo da época, o padre Primitivo Baltazar, que amava muito também a Canção Nova, gostava muito da música Anuncia-me, por acaso, é minha. O padre Baltazar era um santo homem também, um homem que desbravou ali. E o curso de radialista era feito lá. Então, Luzia, o Paulinho Figueiredo, os primeiros locutores, Maurício Magacho, que fez o curso. E, inclusive, o Paulinho, na época da Canção Nova, ganhou o microfone de ouro lá no curso de radialista, porque quando começou a rádio, anos 80, olha, eu estou falando anos 80, tinha que ter o curso de radialista, a DRT, né? E lá em Santos tinha esse curso. O pessoal ia todo final de semana, ou toda semana ia para Santos, e essa união muito grande com o Santos, tem até a empresa Triel lá, né, do Quinho, que é mineiro aqui de Itajubá, muito marinês, muito amigo nosso também. Então essa união com o Santos sempre foi muito, essa afinidade com o Santos, por causa do Dom Davi Picão, que foi um bispo muito santo também, que a gente Dom Davi foi... chegou a conhecer? Sim, foi um ícone, né, para nossa cidade. Ele tinha uma relação mais pela questão temporal com meu pai, né, mas eu conheci ele, bastante amigo da família, e foi uma grande referência para a Igreja Católica, acho que não só na região ali, mas em todo o estado, né, com ideias muito fortes, né, posicionamentos bem efetivos, né. Ele era uma figura muito respeitada, e Santos tem realmente uma tradição muito grande na questão da igreja. Esse curso de radialista que você falou era muito tradicional, né. Sim. À época isso era uma obrigatoriedade, era uma exigência, né. Exatamente. DRT, né. Mas eu acho que ainda é obrigatoriedade. Todas, eu tenho meu DRT também. Eu também. Mas todas as grandes emissoras do país iam para lá, mandavam pessoas para lá, né? E era o começo da rádio. Então, Santos tem essa ligação com a Canção Nova e esse carinho muito grande. E é bom você ver essas coisas, né? O seu pai, o Dom Davi Picão, né? Você via o seu pai com essas amizades, né? Essas referências para nós, né? Meu pai também, eu sou Nelsinho, né? Então eu tive o Nelson antes, né? O Nelson, que é o meu pai, que é falecido também, está no céu. O meu pai que tocava um bandolim, que só, era a alegria dos donos de bar. Meu pai chegava, o bar enchia, né? Então o cara, seu Nelson, disputado. Meu pai era disputado, assim, nos bares, porque cada um ele ficava num bar, ia para outro bar, né? Não pagava nada, não precisava pagar nada, porque ele trazia muito lucro para os bares. E na segunda-feira eu e meu irmão ia procurar em qual bar que estava o bandolim dele. que ele também não sabia onde tinha deixado, né? Ah, só. Cada um com a sua missão. E meu pai, com o estudo dele, uma pessoa bondosíssima, né? Aposentado da fábrica de Piquete, ele, um soldador de primeira, fazia uma solda que você não via onde ele estava. Então, só que ele trabalhava assim, ele gostava, ele fazia um carro, o pessoal ia em casa para buscar meu pai. E xingava ele, pai, vou lá, fazia outro carro, aí ele queria tocar na marca, aposentado. Eita. Fala assim, essas lembranças, Paulinho, que a gente tem de nosso pai. Por exemplo, você lembrou da amizade do seu pai que tinha com o Dom Davi Picão, as pessoas de igreja que frequentavam nossas casas, nossos filhos, né? Os meus filhos chamam o tio Eugênio, né? Tio Eugênio, tio Dunga, tio... Né? Os tios, são os tios que eles viram desde pequeno, né? Essas referências são fundamentais, né? Qual é a importância disso para a sua família? Essas referências tem da história do seu pai, porque o judeu tem essa coisa da tradição de contar a história. Eles falam muito de contar, é assim. Qual é a importância disso também, Paulinho? De você sempre, olha, foi assim, tal, amigo do vovô. É fundamental, né? Essa referência, Nelson, eu acho que para toda a família isso é fundamental, né? A gente vive num mundo hoje que o acesso à informação é muito mais fácil, né? A dinâmica de informação. Então você hoje, com
um WhatsApp, com um telefone, você se conecta do outro lado do mundo, né? Está aqui num lugar rápido, fala com uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Então a informação gira com muito mais facilidade. Isso tem o benefício, também tem o prejuízo, né? E é muito importante que essas boas referências, esses bons exemplos, eles sejam sempre partilhados, sejam multiplicados. As referências de pessoa, referências de comportamento, porque é um desafio enorme educar a gente que tem filhos, né, e que tem uma longa caminhada pela frente, sabe o quanto é importante, o quanto foi importante para vocês educarem os seus filhos, o quanto é importante hoje nessa nova geração que tem acesso à informação. É muito importante a educação pelo exemplo, essas boas referências. Eu que escolhi a vida pública, né, o que me deixa mais feliz é quando ainda hoje, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada num bairro, vou participar de uma reunião e alguém fala do meu pai. Fala, olha, esse seu pai foi um ótimo prefeito, olha, eu votei no seu pai, voto em você, gostava muito do seu pai fez essa, tem uma lembrança de uma obra que ele fez, de uma medida que ele tomou. Isso é muito, eu digo sempre que eu ganho meu dia quando isso acontece. E com toda a sinceridade, com todo o orgulho, isso acontece muito, né? Acho que esse é o grande legado que meu pai me deixou e o que eu procuro trabalhar todos os dias para poder também deixar para os meus filhos, né? A credibilidade, o nome, o respeito das pessoas, né? Que acho que isso é o que realmente, é o que verdadeiramente importa na nossa vida, né? A gente tem a nossa credibilidade, tem a nossa conduta, tem os nossos princípios e os nossos valores, especialmente no mundo que a gente vive hoje, e sabendo também que a vida que eu escolhi, que é a vida pública, tem muitos desafios, tem muitos problemas, tem muitos maus exemplos, né? Isso é fato. E cabe a gente, né, trabalhar, se dedicar para mostrar que, como em toda atividade profissional, tem o lado bom, tem o lado ruim, tem as pessoas boas, tem as pessoas que não são tão boas, isso em qualquer área, né? E a gente sempre trilhar o caminho do bem, acho que é muito importante. E para trilhar esse caminho, ter boas referências, ter bons exemplos, né? Ter aquela base que é fundamental, acho que isso faz toda a diferença, né, Cia? É isso mesmo. Posso ler uma frase do Papa que eu achei tão interessante? Por favor. Olha só, o Papa Francisco diz assim: a política não é a mera arte de administrar o poder, os recursos ou as crises. A política é uma vocação de serviço. Quando você fala do seu pai, é interessante, né? Que você puxou toda essa vocação do pai, né? Você fala com tanto amor do seu pai que a gente fica tão contente. A gente que é pai e mãe aqui, fala, ai meu Deus, se meu filho falar assim de mim, eu vou ficar tão feliz, né? Não, mas Então é uma vocação mesmo. O Papa falando que não tem outra coisa. É uma vocação a política, né? Porque assim, cada um tem a sua vocação, né? E acho que quando eu despertei esta vocação, aquilo que mais me chamou, né? O meu chamado, sem dúvida, foi essa possibilidade que você tem de transformar a vida das pessoas. Como o seu trabalho, como a sua ação tem a possibilidade de mudar a vida das pessoas, né? Política como arte e ciência do bem comum, de fazer a transformação da vida das pessoas. E o Papa tem toda a razão. Quer dizer, não é questão da... Muitas vezes fala de política, está atrelada à administração do poder, ao empoderamento. E o maior poder que a política proporciona é de você fazer essas mudanças, né? E a sociedade saber também que não há outro caminho para fazer as mudanças que todos nós almejamos. Quando a gente fala, olha, temos que melhorar a saúde das famílias, nós temos que melhorar a educação para as nossas crianças, nós temos que melhorar a infraestrutura. Tudo isso passa pela política, né? Porque tem uma reflexão que eu gosto muito, que diz que o pior castigo para aqueles que não gostam da política é ser governado por aqueles que gostam da política. Olha né? só. Na medida que as pessoas acabam, e até pelos maus exemplos, por tudo que acontece, né, e a gente sabe que tem maus exemplos, infelizmente, as pessoas de bem acabam muitas vezes se afastando. Não vou participar, acho que a política é uma coisa que não é boa. E aí o que acontece? Sobra mais espaço para as pessoas que têm maus princípios, maus valores, que não têm esse senso do bem comum, de olhar para o interesse coletivo. O interesse coletivo, infelizmente, muitas vezes ele é órfão, né? Quer dizer, sempre no interesse individual, as pessoas num mundo cada vez mais individualista, é importante que a gente possa ter essa visão mais ampla, ter essa visão do bem comum. Então eu partilho muito dessa reflexão sim, do Papa, que acho que é importante a gente, enquanto sociedade, poder participar dessa atividade política para poder promover as transformações que todos nós queremos. Porque não adianta a gente reclamar, a gente dizer, olha, como a gente falou aqui no início, né? Quer dizer,
depois de ter a obra feita, reclamar daquilo que está lá. É. Nós temos que ajudar a construir da forma como a gente acha que tem que ser construído. E escolher as pessoas certas para poder fazer a construção adequada. Escolhas erradas vão resultar, né, em processos certamente equivocados e que a gente vai partilhar experiências negativas. Então, quanto mais a gente acertar nas escolhas, mais a gente vai ter êxito nos resultados, mais a gente vai ver uma sociedade melhor, que tenha menos desigualdade social. Sobretudo, acho que esse é o grande desafio, né? A gente, na vida pública, se falou dessa questão de vocação. Quando a gente vai, por exemplo, falei aqui do restaurante popular, do restaurante Bom Prato. Você vai num restaurante, você conversa com uma pessoa que está lá tomando um café da manhã, com 50 centavos, o almoço, R$1, sabe? Aquela pessoa, se não tivesse aquele equipamento ali, talvez não estivesse fazendo nenhuma refeição naquele dia. É a única possibilidade que ela tem de se alimentar. E isso se agravou muito mais durante o período da pandemia e da crise que o mundo está passando, uma crise mundial. Então, acho que é nessas horas que o trabalho bem feito pelo poder público, ele faz a diferença na vida das pessoas, faz a diferença para melhor. Um desafio muito grande. São Paulo são 500 quantos municípios? São 645 municípios em São Paulo. 645 Brasil tem municípios. 5.571 municípios. Você pensa bem, Minas Gerais 853. São Paulo 600 quantos? 645. 645 municípios. O estado que tem mais municípios é Minas Gerais. Minas Gerais, É Minas Gerais. 853. A maior população, São Paulo, hoje tem mais de 42 milhões de habitantes, é maior do que muitos países do estado de São Paulo, né? Tem uma dimensão continental, assim como tem o nosso país, né? O nosso Brasil, dimensões continentais, com 5.500, mais de 5.500 cidades, né? E estados diversos, cada um com a sua realidade, cada um com as suas características, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas limitações. Então, governar diante de toda essa complexidade é um enorme desafio. É um enorme desafio e é muito importante que a gente possa participar, né, enquanto sociedade, em todos os momentos, apoiando e ajudando, fazendo a sua parte. Por isso que a igreja sempre tem esse papel de ter uma oração, toda oração do Santíssimo, de rezar pelas autoridades. É verdade. Uma oração após a bênção, né, do Santíssimo, a gente reza pelas autoridades constituídas. Nós temos que rezar. Porque gente para descer o lenha já tem muito. Vamos rezar para que Deus inspire projetos como esse que o Paulinho já fez, né, maravilhosos, para chegar até o povo mais precisa. Essa polis, né, a política, essa política verdadeira que Deus quer que aconteça para o bem de todos. Vamos no intervalo, voltamos já, minha gente. Estamos de volta aqui no programa Minha Família é Assim. E hoje eu vim aqui até pertinho desse quadro, olha só, o quadro da Sagrada Família, que coisa mais linda, para você adquirir esse quadro. Olha só, temos no site... Esse aí não. Esse não pode. Esse não pode. Esse é o nosso. Mas você tem lá no loja.cançãonova.com vários tamanhos e você vai ver direitinho. Tem desse tamanhão, tem menor e você pode colocar na sua casa, né? Esse quadro. Não esse, né, bem? Um outro, né? Nossa. Você pode adquirir no loja.cançãonova.com o seu quadro da Sagrada Família ou então pelo telefone 12 31 86 2600. É um quadro lindo, você vai poder rezar junto com a sua família e a Sagrada Família vai abençoar a sua casa, tá bom? E nós estamos hoje aqui no programa, né, bem? Com o Paulo, olha só, Paulo Alexandre Barbosa. Isso mesmo. Conosco. Você falando do quadro, graças a Deus, os materiais da Canção Nova são muito lindos, gente. São, né, cada bem? camiseta, umas coisas modernas. O material do nosso pessoal, olha, pioneiro, né? Pai Jonas sempre pensou além, né? Ele planejou as camisetas nossas, cada uma mais linda que a Linda outra. que é, O mais nosso linda. material, nosso catálogo. Tem N materiais lá. Então, o Pai Jonas fala que é o celeiro do mundo, o celeiro de evangelização, né? Então, olha esse quadro, que lindo esse quadro. É só entrar no loja.cançãonova.com e tem tudo lá. Loja.cançãonova.com. Camiseta, tem muita coisa boa lá. E nós queremos falar para você também que é contribuinte da Canção Nova. Hoje você pode, pelo Pix, fazer uma doação para a Canção Nova. Sim. Não é? Pensar aquele tempo nosso, nos anos 90, falar de Pix, falar de... Né? Não tinha nada disso, nada né? de internet, Hoje, graças né? a Deus, tem Tecnologia. tecnologia, né, Paulo? Tecnologia. Sem perder o conteúdo. Eu falava com o Paulinho no intervalo que a gente está falando aqui o tempo todo, e vai e volta no pai dele, falando do meu pai, falando dessa tradição, porque
são valores que marcam a nossa vida, né? É a Nossos família, pais, né? nossas mães. Hoje a minha mãe está morando com a gente, minha mãe está com 82 anos, cabecinha branquinha, debilitada, né? A gente tem que dar banho nela, dar de comer, cuidar dela, né? A gente está vendo a graça do quarto mandamento, né? É tão bom para nós ver, é exigente, né? Que acorda de noite, vai dormir, e aquele cuida, que a Borita, ela caiu, corre lá, né? Para socorrer. Então a importância da gente ter essa coisa desses valores, né? E hoje em dia, passar para os nossos filhos, né? Eu lembrava que quando nossos filhos, Lucas está com 28, fazendo 29, né? 29. 29 anos, né? É 1 ano e 8 meses de diferença os três, Lucas, Gabriel e a Miriam. E eu sempre falo para eles, avó, olha, que a minha mãe, quando nasceu o Lucas, ela ficou 1 mês em casa, cuidando deles, fazendo comida, porque a minha sogra são 7 filhos. Imagina, não deixar dá. os 6 lá, né? Então, passou 1 mês cuidando da Márcia. Depois veio o Gabriel, a mesma coisa. Mesma coisa. Depois nós mudamos para Londrina, no Paraná, moramos lá. A Miriam na nasceu Canção lá? Nova. A minha mãe foi lá também. Foi lá com a né? gente. Então eu falo, olha, tá vendo essa senhorinha aqui? Ela cuidou. Então, aí eles têm esse amor pela avó. Então, a importância, né, Paulinho, de a gente cultivar no coração dos filhos e também das pessoas a gratidão, que nós falamos no começo do programa. É isso. Nós estamos indo para o final do programa, voltando quase no começo, para a gente lembrar esses valores, que é você ter agradecimento, né? Agradecer, puxa vida, alguém construiu isso aqui antes de mim, me deixou isso aqui para mim, esse benefício, né? Esse dia eu vi uma reportagem aí que fizeram no estado nosso, que nós moramos em Palmas, Tocantins, a gente sabe que é pegar uma balsa para atravessar o rio. Então, atravessar, o cara elogiando, porque que fazia 3 horas de viagem para atravessar a balsa, fez 1 minuto, e outra pessoa... E o pessoal da balsa, os funcionários, como é que vai, pelo amor de Deus, esse pessoal com sem emprego, não tivesse feito a ponte, tem umas coisas que a gente, eu falei, nunca vai agradar. Mas a gente percebe, assim, ter essa gratidão, né? A gratidão é uma palavra muito importante. E eu creio que tudo que você fala, sabendo do amor que seu pai tinha à Canção Nova, ao senhor Jonas, a gente vê que isso permeia a sua vida. Isso é muito bom, né, Paulinho? Com certeza, né? Acho que os valores que a gente aprende, né, no nosso pai, com a mãe, né, em casa, que eu tive essa oportunidade, são fundamentais para gerar o comportamento que você vai ter no decorrer da tua vida, né? Quando a gente fala de agradecimento, de reconhecimento, né, quer dizer, saber que para a gente estar ali, num determinado momento da nossa vida, teve uma história, né, que precedeu isso, né? Sem a gente valorizar o nosso passado, sem conhecer e reconhecer o nosso passado, a gente diminui a nossa perspectiva de futuro, né? Porque tudo pode parecer fácil, tudo pode parecer simples, mas não foi, né? Importante relembrar, rememorar, né? Mostrar para os filhos como vocês fizeram, assim, olha, acrescenta sua avó para a gente poder fazer o que a gente fez, para a gente poder trilhar a nossa caminhada, nos ajudou, foi fundamental na criação de vocês, foi fundamental para que vocês pudessem estar até aqui, de repente, quanto foi importante o primeiro mês de vida, para não contrair uma doença, alimentar bem, né, para poder seguir a vida maravilhosa de cada um. E assim é a vida, é importante a gente reconhecer cada etapa, agradecer, e não só na teoria, na prática, né, a gente saber também que chega a nossa vez de ter que retribuir, a nossa vez de devolver tudo aquilo que nós recebemos. E quanto mais a gente tem essa consciência de também se doar, de oferecer, acho que a gente vive numa sociedade melhor, né? Quando a gente pensa no todo. Então, às vezes essa visão individualista, cada um olhando para si, acaba gerando, eu diria, um comportamento egoísta, acaba impedindo esse olhar ao próximo, que é fundamental. Então, quando a gente cultiva esses bons princípios, esses bons valores, ensina desde cedo a agradecer, a reconhecer, saber das limitações, saber das dificuldades. Acho que isso é fundamental também no processo de formação, porque saber das dificuldades, reconhecer essas dificuldades é fundamental, né? Porque a vida não é feita só de coisas boas, né? Existem problemas, existem desafios, existem adversidades, e na medida que você educa dessa forma, você prepara melhor
para o enfrentamento das adversidades que surgem na vida. Até lembrando que nós temos o nosso netinho hoje, né? Samuel. Netinho lindo, né? Quantos anos tem? Qual é o vô? 1 ano e 4 meses. Qual é o vô, qual é a avó que fala que o neto é feio? Não fala. Babão. É lindo. E o Samuelzinho, isso aqui é um lourinho, parece um canarinho, um vô negão desse, ele é lourinho. Ele tem um amor pela Bisa, que ele chega e tem assim, tipo, tá dormindo, para acordar o vô, ele dá um tapão. Então ele vai na cama, ele quer acordar a minha mãe. Ele quer E a mãe que ela, ele deita, ele beija, ele passa a mão nela. E olha, ele nem entende, ele beija a mão dela. Eu acho que esse amor que nós temos, que os tios têm, ele puxa, que ela levanta da cama. Ele deu a mão para mim anteontem, deu a mão para mim, a mão puxando a minha mãe para levantar da cama, para brincar com ele. Então é uma coisa que a gente passa assim, esse respeito, essa coisa, a gente passa assim, sem explicar muito, que se eles sentirem isso em nós, então é uma coisa muito importante, tem que resgatar essa memória, a gente agradecer aqueles que desbravaram o caminho antes da gente. Exatamente. Fizeram a caminhada. Olha, para chegar até aqui, olha, teve gente que trabalhou muito. Não foi fácil, né? Não foi fácil, né? E você, no começo do programa, você falou do programa que você fazia, né? Que chama Lição de Vida, né? Isso. E isso tudo se transformou num livro? Como é que é? Conta a história pra gente. Olha, foi muito, muito bacana essa experiência, né? Eu tive a oportunidade de suceder o Dunga, né? Como falei no programa que ele tinha, era Resgate Já, mudou para Lição de Vida. E a gente viajou muito esse Brasil para mostrar esses bons trabalhos, né? E as pessoas, justamente nisso que a gente está falando aqui, de fazer o bem através do exemplo, das atitudes. Me impressionou muito aquilo que eu vi, porque uma coisa é você muitas vezes ver uma reportagem na televisão, assistir a um filme, agora é você vivenciar a experiência, conhecer aquela história, saber que ali, atrás daquela pessoa, tem uma história, tem uma trajetória, saber o porquê da pessoa chegar, às vezes, numa situação ali de adversidade, estar ali para receber um tratamento numa clínica, né, de dependência química, por exemplo, que a gente visitava muitos trabalhos com essa característica, e a pessoa tinha um porquê de estar ali, quer dizer, a questão da desestruturação familiar, muitas vezes, uma dificuldade, a pessoa, a partir do momento que perdeu a família, perdeu o casamento, acabou indo para uma linha de consumo de droga, por exemplo, acabou não se restabelecendo e precisou desse apoio. Então, a gente tinha experiências, histórias de vida que eram fundamentais e que a gente colocou o nome do programa porque gerava lições para você, porque era sempre um aprendizado muitas vezes daquilo, olha, de não fazer, daquilo que a gente podia reclamar muito, reclamava de muita coisa e ver que a gente não tem o direito de reclamar e sim de agradecer sempre, né, por tudo que a vida nos proporciona. Então foi uma experiência, ficam registrados muitos momentos importantes desse período. Nós gravamos 150 programas, mais de 150 programas. E a gente separou 100 primeiros programas e fez um livro contando essas 100 experiências, né? Essas 100 lições de vida. Então, entidades, isso no estado inteiro, né? E também em outros, não só no estado de São Paulo, mas em outros estados do Brasil. E me chamou muito a atenção pessoas com deficiência, por exemplo, os trabalhos que são feitos, né? As pessoas que têm limitação de mobilidade, que não conseguem andar, que não conseguem se locomover, que têm uma alimentação, por exemplo, por sonda, né? Trabalhos impactantes, trabalhos desafiadores e me fez também valorizar o terceiro setor no Brasil, porque muitas vezes a gente tem a cabeça, olha, o poder público tem que fazer tudo, o poder público tem que atender, e é fato, quanto mais eu convivo no poder público, né? Tive a oportunidade de ser deputado, prefeito, conhecer o terceiro setor, mais eu tenho certeza que o poder público não tem capacidade para fazer tudo, não tem competência para fazer. Tem sim a obrigação de ajudar quem faz bem feito. Terceiro setor faz um trabalho maravilhoso, mas vezes tem entidades com um trabalho maravilhoso, com uma vocação maravilhosa, com capacitação, com qualificação, tem que fazer o quê? Ajudar. Explica o que é esse terceiro setor para quem está em casa, né? Não, que às vezes... as associações, as entidades que fazem trabalho. Aqui, a Canção Nova, com o trabalho, o Instituto Canção Nova, o trabalho social que é feito na Canção Nova. Isso tudo é chamado de terceiro setor, né? Que não é o setor público, não é o setor privado, é o terceiro setor e que faz as coisas acontecer no Brasil fortemente. Se a gente pegar aqui o nosso exemplo da Canção Nova, referência em educação aqui na região, na cidade onde nós estamos, que é a Cachoeira Paulista, qual é? O Instituto Canção Nova, né? Onde nos cobram 1 centavo de real de nenhuma das crianças para estudar e o ensino de
Qualidade. Média 7. Uma formação de extrema qualidade. Média Se a 7. gente vai no equipamento social que a Canção Nova tem, eu fiquei muito feliz depois de um tempo, fazia tempo que eu não vinha visitar ali o equipamento, vi as jovens senhoras pela manhã saindo, cheguei lá cedo, saindo da ginástica, fazendo atividade física. Aquilo é de uma alegria, né, e de uma satisfação, eu diria que a consciência do dever cumprido, né? Quer dizer, e às vezes é simples, mas é fundamental na vida das pessoas. As pessoas poderem ter uma atividade esportiva, as pessoas poderem ter um curso de qualificação. Hoje ter um curso de qualificação é fundamental para gerar renda. Na medida que as pessoas conseguem gerar renda, elas conseguem ter a sua dignidade, conseguem ter a sua autonomia. Isso ajuda no convívio familiar, isso ajuda no ambiente familiar. Então, quando a gente proporciona oportunidade através do trabalho feito, acho que isso não tem preço. E o terceiro setor faz isso, faz bem feito. Eu aprendi a admirar, aprendi a respeitar e crescer muito aprendendo, né? Isso foi muito importante, é muito importante na minha trajetória, esse aprendizado acumulado, né, com essas boas experiências que são feitas no Brasil todo. Eu acho que a gente deveria mostrar mais os bons exemplos, mostrar mais as boas práticas, até para que a gente possa sensibilizar. Muita gente tem gente em casa que fala, como é que eu posso fazer para ajudar? Como é que eu posso fazer para multiplicar um bom trabalho? Quer dizer, conhecendo uma realidade, conhecendo uma história, a gente tem condição de avançar e multiplicar. Que bom, gente. Queria mandar um grande abraço para a região de Santos, a cidade do Paulinho, tão linda que é Santos, né, Paulinho? Não podemos esquecer de Piquete também. E Piquete, não pode. Não Cidade, não vamos esquecer de Piquete. Né? Cidade de paisagem. Teve Poupa-Tempo, antes do Lorena, antes do Cruzeiro, Poupa-Tempo. Em Piquete, Lorena não tinha, Cruzeiro não tinha. Que vergonha, né? E Piquete tem, é perto do aeroporto, ali de Walmart, ali, meu o Carrefour. Deus, só que não. Mas eu estava lembrando o seguinte, questão de Santos região, na região de Santos, no Guarujá, queria mandar um grande abraço, um morador ilustre, que era Paulinho, que você conheça ele um dia lá, o Padre Riga, lá da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Guarujá. Opa. Padre Riga, eu conheci ele no Japão, quando eu fui com o Padre Léo no Japão. O Padre Riga teve vários prêmios no Japão pelo trabalho social que ele fazia com os migrantes que iam para lá, perdiam seus empregos, não tinham dinheiro para pagar a passagem de volta e ficavam lá perambulando e sofrendo no frio do Japão, né? Imagina o que era. Então, ele fazia um trabalho muito bonito com os brasileiros, né? Mas não só com os brasileiros, com gente do mundo inteiro, Padre Riga. Pessoas têm esse ideal, né? Como um Padre Jonas Abib. O trabalho social da Canção Nova. Por isso nós precisamos de gente. Precisamos de gente nossa, gente. Então, em todos os lugares, que ajude, que viabilize. A Canção Nova tem a Fundação João Paulo II. Isso depende de leis, depende de diretrizes, depende de aprovação de Câmara, de deputados, de senadores, precisa de aprovação de Brasília. Você vê a Canção Nova através de uma outorga que nós temos da TV, que a Fundação João Paulo II tem, uma outorga que é algo que o Ministério das Comunicações outorga, dá ou não, né, para uma entidade. Então, nosso trabalho social, você viu o posto médico Padre Pio, o Centro Médico Padre Pio. Se não fosse esse Centro Médico Padre Pio, gente, temos consulta, exame laboratorial, ultrassom, dá o remédio, fala assim, e o médico fala assim, doutor Renan, gente boa, um beijo, doutor Renan, nosso Márcia Mayum, doutora Márcia, todos os médicos lá, vai lá na farmácia, dá o remédio também. É verdade. Entendeu? E médico excelente, as pessoas falam, nossa, tá tudo muito limpinho, 3 horas da tarde rezam. Ai de Cachoeira e da região, se não fosse esse centro médico, né, Padre Pio. O Bom Samaritano, uma região nossa aqui que tem muitos andantes, né, transeuntes, que vêm de Minas, que vêm do Rio de Janeiro e passam por Cachoeira e ali tomam o seu banho, roupa, comida quentinha, é feito a barba, corta o cabelo, quer dizer, tem uma assistência médica, tudo. Então você vê o trabalho social, o Progen, Projeto Geração Nova, que forma esses jovens, são 300 por ano, né? Forma em informática, tem gente trabalhando, tem gente formada, você falou da Chileia que está à frente do Instituto Canção Nova, da faculdade lá. A Chileia é uma guerreira. Os nossos filhos hoje estão trabalhando já, estão casados, eles têm a sua profissão. Foram alunos também no Instituto. Fizeram vestibular sem cursinho, passaram direto, né? Porque o Pajão é média 7, minha gente. Média 7. E olha, tem 3, 4 provas num dia.
A sobrinha falou, tio, tive três provas hoje. E é assim, é puxado, que é moleza, vai sentar na gelatina, não vai pra casa. Paulinho, que alegria rever você, que Deus te abençoe. Você está muito bem, eu acho graças que a Deus, você está muito bem. É assim, é a mesma carinha, faz tempo que não te via, carinha boa. Que Deus te abençoe, Paulinho. Acho que deve ter muitos projetos na sua cabeça, toda a sua vivência. Que Deus abençoe os seus projetos. Obrigado por tudo que você já fez pela Canção Nova e faz. Seu pai, sua mãe, sua família toda. Um grande abraço para sua família. E obrigada mesmo pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer poder rever vocês aqui, falar de coisas tão boas. Esse bate-papo fluiu, né? Passa rápido, né? Assim, é isso mesmo. Que bom. Foi muito bacana. E é um abraço para todos aí que nos acompanharam aí com muito carinho, que a gente possa trabalhar sempre para manter não só essa obra bonita da Canção, mas ampliar cada vez mais para que ela possa chegar a cada vez mais corações, né? Muito bom o nosso programa, Paulinho. Quero terminar esse programa dando uma benção para você, para sua família querida, então amiga da Canção Nova. Que Deus abençoe você, seus projetos, tenha no seu coração. Que Deus abençoe a todos nós. Essa região linda aí de Santos, que a gente gosta tanto, ó, um beijo, Santos. A gente ama essa região linda do nosso Brasil. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Ele vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Programaço. Com Deus. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis